A graça e paz, muito bom ter você aqui de volta, que Deus te abençoe, meu muito obrigado pela sua companhia, por assistir os vídeos, por compartilhar e também por fazer o seu comentário. Se você gostou, comente, se não, também pode comentar à vontade. Eu não importo com as críticas são forma da gente evoluir, crescer, melhorar cada vez mais. E também, se você tem sugestões, você pode pôr a sua sugestão aí no vídeo, aí no comentário, de como você gostaria, o que você gostaria de ouvir, quais temáticas, né? Estou aqui para poder servir você da melhor forma possível, levando uma mensagem bíblica de forma bem prática, bem objetiva, para te ajudar a viver uma vida cristã em família melhor do que você tem vivido. E o tema de hoje é o quarto vídeo, o tema de hoje é educação dos filhos no caminho do Senhor. Eu sei que é um desafio muito grande hoje em dia, principalmente nesse tempo de tecnologia, de tantas interações sociais, tantas distrações que as pessoas têm, especialmente as crianças, né, adolescentes, que têm um mundo à parte aí na tecnologia, no celular, nos vídeos, na internet, e às vezes é um desafio muito grande para os pais ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, quando elas têm liberdade para ouvir, para conviver com culturas diferentes, com crenças diferentes, tá? Então, vamos aprender isso hoje de forma bíblica e também de forma prática, como educar os filhos no caminho do Senhor nos tempos atuais. Muito bem, vejamos então aqui a referência de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ele diz o seguinte, que ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando ele for velho, não desviará dele. Aqui Provérbios fala da importância de ensinar a criança nos primeiros anos da sua vida. De acordo com a psicologia, os primeiros anos da vida de uma criança, até por volta dos seus 7, 8 anos aproximadamente, é quando toda a estrutura emocional para a vida toda está formada. Nos primeiros 7 anos de vida da criança, é quando ela forma toda a base. É como se, ao construir uma casa, você começa pela estrutura, pela base, né? Pela estrutura desta casa. A estrutura emocional de uma pessoa adulta está nos seus primeiros 7 anos, 8 anos de idade. Por isso que a Bíblia é muito enfática ao instruir que os pais devem educar os seus filhos, suas crianças, né, ainda criança, no caminho do Senhor, para que quando ele envelhecer, ele não desvie dos princípios de Deus. Ah, mas você pode dizer, não, mas eu conheço muitos casos em que crianças foram ensinados pelos pais no caminho do Senhor desde cedo, com eles na igreja e tal, e depois se tornaram adultos, afastaram da fé. Sim, afastaram, pode ser que aconteça, e acontece muito, sabemos que acontece. Justamente pela questão da liberdade de escolha. As pessoas têm o direito de escolher como querem viver depois de adultas. Mas se você, como pai e mãe, ensinar os teus filhos, né, ou seu filho, da maneira bíblica correta, enquanto ele for pequeno, mesmo que porventura na vida adulta, pelas suas escolhas, ele vai decidir viver uma vida longe da presença de Deus, mas sempre vai lembrar dos valores, dos princípios, do que ele ouviu, do que aprendeu, porque a palavra de Deus sempre estará gravada em seu coração. Em algum momento ele vai voltar, ele vai reconhecer o seu erro e vai voltar, assim como o filho pródigo da parábola, e dizer: eu pequei, eu quero mais uma chance. E Deus com certeza vai trazê-lo de volta, porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Nós temos também uma referência bíblica de Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, quando Deus instruiu o povo de Israel através de Moisés, dizendo: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Aqui o Senhor é bem claro, bem objetivo, ao dizer para Moisés e o povo de Israel que eles deviam ensinar os seus filhos, inculcando neles, né, colocando no coração deles a palavra de Deus,
E aqui ele diz o seguinte: olha, é, eles precisam guardar a palavra no coração. Por que no coração? O salmista diz o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Então, quando a palavra de Deus está no coração do homem, no coração da pessoa, a pessoa tem um temor do Senhor e não vai pecar porque ele tem o temor do Senhor na sua vida. E aqui então o Senhor ordena a Moisés e o povo de Israel dizendo que devia ensinar aos filhos, ensinar às crianças, falando sobre a palavra de Deus, contando a história do povo de Israel. E aqui ele usa a expressão assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, ou seja, ao deitar e ao levantar. Então, sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando for deitar, quando for levantar. Então, está falando de práticas devocionais. O termo aqui usado são práticas devocionais, onde a criança, ao ver os pais fazendo, se isso é feito no ambiente familiar, desde pequeno, a criança vai aprender isso, né? Por exemplo, se os pais têm o costume de almoçar na mesa, né, de comer na mesa em família, e os filhos cresceram vendo os pais sentar na mesa, comer ali e dar graças ao Senhor antes da refeição, sem distrações, sem celular, sem nada que os atrapalhe, sem TV ligada, por exemplo, mas um momento de companhia, um momento de família, de conversar, de sorrir ali, de enquanto come. Estas crianças agora, depois crescidas, né, adultas, elas vão desenvolver também esse comportamento, porque elas aprenderam isso. E além de desenvolver esse comportamento agora com seus próprios filhos, eles também vão ensinar valores, mostrar que a importância da mesa, sentar na mesa, de ler a palavra de Deus ali, um texto bíblico, de comentar sobre aquilo que leu. Tá? Então, esse momento devocional da mesa em família fica gravado na memória desta criança, desse adolescente, para a vida toda. Ele vai entender que a mesa é importante, que há ensinamentos práticos aqui importantes para a vida toda dessa relação familiar. Tá? Ou também o exemplo de orar antes de deitar. Isso cria-se uma prática devocional. E o texto diz, ao deitar, ao levantar, pelo caminho, quando estiver sentado na mesa, ou seja, em qualquer situação, e em todas as situações, é importante que os pais ensinem os seus filhos a palavra de Deus de forma prática, mas não só falando sobre, mas fazendo. A principal maneira dos pais ensinar os filhos a andar no caminho de Deus é eles andando. Se os pais querem ensinar valores éticos e morais para os seus filhos, então não é só falar, é fazer. Eles precisam ver que os pais estão fazendo, é a prática, é o comportamento desses pais que vai influenciar muito mais os filhos do que as palavras desses pais. Tudo bem? Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco longo, né? Eu gostaria de fazer vídeos menores, mas eu quero que você pedir a você, por gentileza, não esqueça de compartilhar. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e também dê um like aí, vai nos ajudar bastante. Continuando aqui o nosso vídeo, eu quero que você entenda algumas coisas práticas aqui, não é? De como equilibrar o tempo do trabalho com o tempo de qualidade com os filhos em casa. Eu sei que hoje em dia, devido à necessidade de trabalhar fora, às vezes até mesmo os pais trabalham, o pai e a mãe trabalham fora, às vezes os filhos ficam entregues a babás, não é? A avós, aos avós, tal. E talvez pelo tempo, né, que passam fora de casa, chega em casa, tem que trabalhar, tem que arrumar a casa, tem que fazer comida, tem que cuidar da roupa, tal. Às vezes os pais não têm muito tempo para os filhos. Mas é importante que a responsabilidade, a educação familiar, a educação espiritual dos filhos não fique a cargo de terceiros. A responsabilidade são dos pais. A Bíblia é clara ao dizer que os pais precisam inculcar nos filhos valores de Deus, valores cristãos.
Então, é preciso que os pais organizem a sua agenda, o seu tempo, para equilibrar tempo de qualidade com educação espiritual. Precisa haver essa conexão, separar esse tempo, tá? Então vamos observar aqui alguns exemplos para vocês que vocês podem separar tempo de qualidade em família para ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Por exemplo, com devocionais em família. Você pode criar o hábito de fazer um devocional hoje pela manhã, por exemplo, se você pode, né, com os teus filhos, família toda pela manhã. Se você não pode, mas você pode reunir no almoço, então faça no almoço um devocional, leia um texto bíblico, ou leia um capítulo da Bíblia, ou um versículo da Bíblia, compartilha isso, pede também que os filhos compartilhem aquilo que entendeu, né? Faça oração, você pode intercalar, um dia você ora, um dia a esposa, um dia o filho, assim, criando assim, um senso de devoção a Deus no momento em família. Pode ser ao deitar, durante o dia não tem condição, os pais trabalham fora, sai cedo de casa, os filhos vão para a escola também cedo, não tem condição de fazer. Então façam à noite, tá? Ou então, não tem como fazer, mas cria um momento na família, na semana, tira um dia da família e nesse dia vocês vão ensinar os filhos de forma prática a respeito da palavra de Deus, tá? Se são crianças, se são filhos pequenos, então, lógico que você vai usar uma linguagem diferente com essas crianças. Você vai usar uma linguagem para as crianças, uma linguagem que elas vão entender. Não use uma linguagem adulta para falar com as crianças sobre a palavra de Deus. Preferência, adquire material bíblico, Bíblias ilustradas, com linguagem infantil. Conte histórias. A melhor forma de contar, de você inculcar nos seus filhos valores cristãos, é você contando histórias. Histórias dos patriarcas, histórias bíblicas de superação, história dos heróis da Bíblia, várias histórias. A Bíblia é cheia de histórias, né? Conte história para os seus filhos, mas conte de uma forma que esta criança vai ficar interessada em ouvir a tua história. Não seja que a história é chata, sem vida, sem ação. Não, não. Seja criativo. Você, como pai ou mãe, seja criativo ao ensinar os seus filhos, né? Monta ali um ambiente, cria ali uma atmosfera específica, né? Faça gestos, faça sinais com a boca, use uma expressão vocal ou uma expressão corporal que vai chamar a atenção da criança, né? Por exemplo, no caso da história de Davi e Golias, você pode imitar o que Golias falou, né? Imita a voz do gigante, ou então a expressão de Davi. Então, sempre colocando a palavra de Deus para a criança de uma forma lúdica, de uma forma prática, objetiva, para que esta criança possa entender a história dentro do seu mundo, dentro da sua linguagem que ela está acostumada a ouvir. Tá? Então, faça isso, separe momentos devocionais em família. Também faça aplicação espiritual em atividades cotidianas. Por exemplo, durante uma caminhada no parque, fale sobre Deus, a natureza, como Deus criou os pássaros, né? Se você deparou, por exemplo, com uma ave, você deparou ali com uma situação de um rio, de uma cachoeira, de uma mata, então use sempre a expressão para falar como Deus criou a criação, Deus criou a natureza, Deus fez isso, Deus fez aquilo, né? Sempre coloque para as crianças a importância da criação, do cuidado de Deus, da proteção de Deus, usando o meio que a criança entende que é o seu meio de convivência ali, tá? Então transforme momentos simples em oportunidades de aprendizado espiritual, usando logicamente a linguagem que elas precisam, né, pela sua idade. Filmes, histórias bíblicas, você pode assistir um filme com seus filhos, mas hoje recomendo que você assista antes, tá? Assista antes os filmes, só você, para depois você saber se aquele filme é adequado para sua criança
ou não, porque hoje há muitos filmes infantis, até mesmo com linguagens bíblicas, que infelizmente são impossíveis do pai assistir com as crianças, tá? Então, assista antes e depois você assista junto com seus filhos, tá? É, Ou então você pode fazer um cine pipoca na tua casa, organiza um momento ali em família, você vai arrebentar pipocas, então você vai criar um ambiente ali de cinema, e para você assistir com seus filhos. Então vá com seus filhos no cinema, cria momentos. Cria momentos que você com certeza vai. Você é criativo, você como pai, como mãe é criativo, então você cria momentos, situações para ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Jogos, brincadeiras temáticas com temas bíblicos, você pode criar um momento em família aí de torta na cara, por exemplo, né? Ou então reúna os amigos do seu filho, outras famílias cristãs, cria um momento em família, uma brincadeira, você vai fazer uma brincadeira por torta na cara com perguntas e respostas bíblicas, lógico, isso tudo dentro de acordo com a idade dos seus filhos, tá? Isso vai incentivá-los, então, um jogo bíblico, e de preferência, no final, você recompensa essa criança que ganhou, a criança que teve mais, que foi mais, que teve mais respostas positivas, né? Digamos aí, compre alguns presentes, não só um, para você colocar, por exemplo, em primeiro, segundo e terceiro lugar, como forma de uma competição, para você incentivar os seus filhos à leitura da Bíblia, a participar de forma prática e aí criando uma rotina cristã dentro da família. Envolva seus filhos na igreja, né? Participe com seus filhos de eventos religiosos, eventos temáticos, de acordo com a idade deles, incentiva a envolver em atividades na igreja, atividades de evangelismo, atividades de missões, né? Você pode, por exemplo, ir com seus filhos, juntamente com o seu grupo, ser criança ou adolescente, visitar um asilo, visitar uma creche, visitar um orfanato, levar, por exemplo, comidas, né? Pode juntar os seus filhos e mais pessoas aí, criar uma situação onde você vai fazer coletas e ajudar uma família carente. Importante que ao ir, você leva os seus filhos com você. Preferencialmente, você pede que os seus filhos entregue o objeto à família, tá? É importante que você deixe seus filhos participar de forma ativamente das atividades cristãs. Isso vai incentivar o seu filho a alguém que seja misericordioso, né, com as pessoas, de fazer doações, de evangelizar, de ser um missionário. Então, seja criativo e coloque seus filhos para fazer juntamente com você, né? Ele vai ver você fazer e depois você vai incentivar ele a fazer também. Ensine os seus filhos a ter gratidão, a ser grato a Deus, grato às pessoas. E uma forma de gratidão, de demonstrar gratidão, desculpe, no momento da refeição. Agradeça ao Senhor pelas refeições, né? Seja grato, Senhor, obrigado pela refeição que temos na mesa. Somos gratos a Ti porque o Senhor provê as nossas necessidades. O Senhor sempre tem provido, sempre tem posto comida na mesa, trabalho para nós. Obrigado, Senhor. Então, deixa as crianças também participarem desse momento de gratidão, porque a gratidão a Deus também gera gratidão às pessoas. Se a criança vê os pais fazer isso, se ela participa desse momento de gratidão a Deus, lógico que vai gerar para essa criança, né, para essa pessoa agora adulta já, quando tornar adulta, uma pessoa que vai com certeza fazer aquilo que ela aprendeu lá na sua casa, tá? Gente, olha, já estamos aqui encerrando, mas eu quero dizer a você o seguinte: tudo isso é uma forma de poder te orientar, te ajudar a viver melhor em família. Inculque os seus filhos, ensine os seus filhos, mas de forma que eles não sejam obrigados. Não é obrigando o seu filho a estudar a Bíblia, ou a ler, ou a orar. É criar situações onde você vai incentivá-los a fazer isso como uma forma saudável, de uma maneira leve, né? Que ele vai entender a importância disso sem fazer obrigado. Há muitos pais que, infelizmente, castigam seus filhos de joelho. Recomendo a você, se você já fez isso ou faz, não faça isso mais. O ato de ajoelhar
É um ato sagrado de reconhecimento da autoridade de Deus sobre nós, da autoridade superior sobre a pessoa. E se os pais colocam seus filhos ajoelhados de castigo, ele está dizendo que ajoelhar-se diante de Deus é uma forma de castigo. Então, esse pai está impedindo esta criança de lá na frente, lá no futuro, ser uma pessoa que tem comunhão com Deus, porque vai, quando ela se prostrar diante de Deus, ela vai entender, inconscientemente, vai entender que aquilo é uma forma de castigo, de punição, e não vai querer fazer isso, tá? Então, cria situações em que seus filhos amem o Senhor sem serem obrigados a amá-lo. Amem por gratidão, por prazer, por felicidade, por temor ao Senhor. Isto é a forma saudável de criar um relacionamento espiritual na família. Deus te abençoe. Não esqueça de orar pela sua família, de orar pelos seus filhos, orar com os seus filhos, de orar com o seu cônjuge, pelo seu cônjuge, pela sua família. Coloque a sua família diante de Deus e com certeza você terá uma família muito feliz e abençoada no Senhor. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.